O desaparecimento misterioso de um jovem alemão intriga o mundo até hoje. Câmeras de segurança registraram seus últimos momentos desesperadores correndo em direção a um campo de girassóis. O que levaria um jovem alemão apaixonado por futebol e de férias com seus amigos na Bulgária a desaparecer de forma misteriosa? Teria sido um assassinato misterioso, um sequestro não solucionado ou um surto psicótico que fez ele desaparecer do mapa? Meu nome é Alan Stein, pesquisador criminal aqui do canal, e hoje eu vou te levar até a Bulgária na investigação do desaparecimento do jovem alemão Lars Mittank. Lars Mittank nasceu em 19 de fevereiro de 1986 em uma cidade próxima a Berlim, na Alemanha. De Berlim, o jovem Lars e sua família se mudaram para Marne, onde sua mãe Sandra e sua família residiam há décadas. Lars tinha um perfil discreto e reservado, que se encaixava muito bem na comunidade para a qual ele havia se mudado. Ele gostava de atividades ao ar livre, esportes, tudo que a cidade pequena no interior da Alemanha abraçava, e era um ambiente perfeito para que ele se desenvolvesse socialmente e até mesmo profissionalmente. Dentre suas atividades preferidas ao ar livre, Lars era um aficionado e apaixonado pelo futebol. Dentre suas paixões, o fanatismo pelo time local, SV Werder Bremen Green White. Por mais que o time não tinha tido um bom desempenho há séculos, Lars era fiel e honrava a camisa do seu time favorito. Dentre se dividir entre seus hobbies favoritos e acompanhar seu time de coração e a profissão, pois Lars era engenheiro, ele também tinha a árdua tarefa de ajudar sua família, pois seu pai, adoentado, necessitava de ajuda constante, fazendo com que Lars sempre se locomovesse de um lugar ao outro. Dentre todos esses problemas e estresse com a família, Lars, um cara sempre muito alto astral, demonstrava um comportamento um pouco cabisbaixo. Vendo isso, seus amigos então de infância decidiram sugerir que eles tirassem férias juntos. O lugar sugerido por seus amigos foi Varna, na Bulgária, uma cidade costeira ao longo do Mar Negro. Depois de muita resistência, Lars decide acatar o pedido dos amigos e pega um voo no dia 30 de junho de 2014 com destino ao hotel 4 estrelas na praia Golden Sands, na Riviera Búlgara. Nos dias seguintes da viagem, já na Bulgária, Lars acaba se dividindo do seu grupo por ser um aficionado por atividade física e acaba se encontrando com um grupo de adolescentes jogando futebol na praia. Lars faz amizade, se envolve com os adolescentes e acaba participando desse jogo. Mais tarde, às 23 horas do dia 3 de julho, Lars se reúne novamente com seus amigos que estavam no hotel para ir em direção a um bar chamado Golden Sands Bar, onde eles iriam assistir uma partida das quartas e finais da Copa do Mundo naquele ano entre Costa Rica e Holanda. Já na madrugada do dia 4 de julho, ainda no mesmo bar, Lars e seus amigos, a essa altura já embriagados, começam a fazer uma espécie de brincadeira. Eles pegam as bandeiras do time deles e começam a substituir pelas bandeiras espalhadas no bar do time local ou da torcida que eles estavam apoiando. Isso acaba irritando um grupo de formandos bávaros que também estavam ali, naquele mesmo bar, torcendo para outro time. Tudo isso acaba impulsionando uma discussão generalizada entre o grupo de amigos de Lars e os formandos bávaros. Testemunhas dizem que depois de um tempo entre discussões e até mesmo ofensas deferidas entre o grupo do Lars e o grupo dos formandos bávaros, as coisas se acalmam. Algumas horas depois, 4 da manhã, ainda naquele dia da discussão, Lars e seus amigos decidem ir embora do bar. Alguns de seus amigos sugerem que eles passem em um McDonald's próximo, pois estavam com fome, muito tempo dentro do bar, apenas bebedeira. Lars, por não gostar muito de fast food, ter uma dieta mais regrada por sua paixão por esportes, nega o convite e decide voltar sozinho ao hotel, andando por mais de 1 quilômetro. Não muito tempo depois, Lars é atacado de forma repentina por uma gangue de búlgaros e russos. Mesmo diante desse ataque surpresa e covarde, Lars consegue escapar sem ferimentos graves. Volta ao hotel em segurança, apenas com um ferimento em seu ouvido devido a um golpe que tomou do lado esquerdo da sua cabeça. Mais tarde, ao meio-dia daquele mesmo dia, Lars acorda ainda um pouco atordoado com toda a confusão e decide ligar imediatamente para sua namorada. Em ligação à sua namorada, ele explica o ocorrido e ele acreditava que a gangue que o atacou de forma covarde e repentina possivelmente foi contratada pelo grupo de pessoas que ele discutiu no dia anterior no bar Golden Sands Bar. Relembrando que, durante a briga no bar, um dos membros do grupo contrário disse a Lars que, na Bulgária, é muito fácil contratar alguém para agredir outra pessoa
por dinheiro. A namorada de Lars, demonstrando preocupação com o ferimento e toda a situação, insiste para que Lars procure um médico local e veja o que aconteceu com seu ouvido, pois acredita que tudo pode ter sido mais grave. Lars, em contrapartida, diz que nada de grave ocorreu e que prefere esperar que seu ouvido se cure naturalmente e que não acredita que nenhum médico esteja aberto naquele final de semana. Ignorando o ocorrido e o ferimento no ouvido, Lars, novamente naquela noite, se encontra com seus amigos e continua a comemoração das suas férias com bebida, futebol e amigos. Durante os próximos 2 dias, nenhum outro incidente acontece. Lars e seus amigos continuam relaxando no hotel, bebendo e se divertindo enquanto se aproxima o fim de suas férias. Ao fazer o check-out do hotel para ir em direção ao aeroporto, Lars percebe que sua dor no ouvido continua, persiste e até o incomoda mais do que o normal. Em conversas com seus amigos, eles decidem que talvez a lesão seja mais grave do que imaginado anteriormente e isso possa afetar a viagem de Lars, devido à alta pressão da altitude do avião. Sendo assim, Lars e um de seus amigos decidem pegar um táxi em direção ao consultório médico para verificar como está o ouvido dele. Entre o meio-dia e 1h daquele mesmo dia, ao chegar ao consultório, um médico constata que a lesão de Lars é muito mais grave que o imaginado. Ele teve um rompimento do seu tímpano esquerdo e não poderia voar em condição alguma. Por não ter condições de ser tratado naquele mesmo consultório, o médico que atendeu Lars o encaminha para um hospital local, o Hospital St. Anna em Varna, onde ele teria assistência complementar. Ao perceber a seriedade do problema no seu ouvido, Lars insiste que seus amigos voltem para a Alemanha sem ele, pois ele não gostaria de atrasar o cronograma determinado por eles. Lars minimiza a situação e diz que, logo após o tratamento ser finalizado por meio do seguro viagem que havia contratado, ele voltaria à Alemanha sem maiores custos e sem maiores problemas. Por volta das 8h da noite daquele mesmo dia, um ônibus chega, onde seus 5 amigos embarcam e o levam direto para o aeroporto de volta para a Alemanha, enquanto Lars reside sozinho na Bulgária. Se passaram apenas 40 minutos da partida de seus amigos até que Lars fosse atendido novamente no hospital. No entanto, algo inesperado acontece e é aí que a história começa a tomar proporções inimagináveis. O Lars, ele mesmo tendo o seguro viagem, ele acaba não sendo internado no hospital. Ele tinha o seguro viagem, ele tinha um diagnóstico de rompimento de tímpano, mas o que o médico receita é apenas um antibiótico comum chamado Ceprozol. Exatamente às 21h41, Lars deixa aquele hospital com a receita do remédio em suas mãos e, de forma curiosa, identifica que o mesmo taxista que havia trazido com seu amigo mais cedo ainda estava parado no mesmo local. Ele decide abordar o taxista e solicitar que ele o leve à farmácia mais próxima. Chegando à primeira farmácia, Lars percebe que lá eles não têm a quantidade necessária para a receita do remédio. Então ele decide parar em outra farmácia em busca do remédio receitado. Após chegar na segunda farmácia e conseguir finalmente a dose adequada do seu remédio, Lars pede a última indicação ao seu taxista. Às exatamente 22h05 da noite, ele pede uma recomendação de algum hotel barato, pois ele acreditava que passaria apenas mais uma noite no local. Foi aí que o motorista do táxi o informa que, devido à alta temporada na cidade, muito provavelmente todos os hotéis, até mesmo os mais simples daquele local, estivessem ocupados. E sugeriu que eles fossem a uma cidade mais próxima, considerada uma cidade um pouquinho mais barata ou mais pobre, por assim dizer, e possivelmente ali ele conseguiria encontrar algum local para passar a noite. 5 minutos depois desse trajeto, às 22h10 daquela mesma noite, Lars chega ao hotel Kolavana, paga o taxista com uma generosa gorjeta, o dispensa e faz o check-in. É aí que o segundo fato interessante e curioso acontece nessa história. Lars precisava de água tanto para matar sua sede quanto para tomar o medicamento e decide ir a uma loja de conveniência do outro lado da rua do seu hotel. Por algum motivo a qual não sabemos, ele olha para a conveniência do outro lado da rua do seu hotel, identifica 2 homens vestidos com um capuz estranho e opta, por algum motivo a qual ainda não sabemos, não ir. Após as 11h da noite, a história toma um rumo inexplicado. O comportamento de Lars começa a mudar de forma drástica. Ele pega seu celular, liga para sua mãe na Alemanha e faz um pedido um pouco estranho. Ele solicita que sua mãe deposite créditos no seu celular para que ele possa fazer mais ligações. Nessa mesma ligação, Lars decide revelar tudo o que vem acontecendo para sua mãe. Revela do ocorrido no bar,
do seu rompimento do tímpano, e ainda diz que, na sua ida ao Hospital Santana, o médico que o atendeu acaba zombando dele, se recusa a falar em inglês, ou que é a língua que ele conseguiria entender ali no momento, e por último acaba ainda expulsando ele do hospital. Sua mãe fica revoltada e assustada com aquele relato. Diz que imediatamente irá ligar para o Seguro Internacional de Saúde e fazer uma reclamação, pois aquilo não era forma de tratar seu filho ainda mais ferido. Sandra encerra sua ligação com seu filho, tenta contato com o Seguro Internacional e tem uma resposta negativa. Logo em seguida, ela entra em contato com Lars e o informa da falha na tentativa de abrir uma reclamação ou conseguir até um reembolso dos valores. E é nesse momento que Lars revela algo ainda mais intrigante. E ele diz o seguinte à sua mãe: "Mãe, preciso ir. Algo estranho está acontecendo no Hotel Color." Lars continua bombardeando sua mãe Sandra com muitas informações novas e preocupantes. Agora ele insiste que sua mãe cancele todos os seus cartões de crédito, pois algo muito estranho aconteceu ao fazer o check-in no hotel. Pela primeira vez, de acordo com Lars, ele se depara com um hotel onde solicitam os dados completos do seu cartão de crédito. Isso nunca tinha acontecido e o deixa transtornado. Depois de muita insistência de Lars, Sandra afirma que irá sim fazer o cancelamento dos seus cartões, mas insiste que naquela mesma noite ele o permita que ela reserve um ônibus com saída de Varna para o dia seguinte, para que saia daquela cidade imediatamente. Lars concorda com o pedido de sua mãe. Sua mãe insiste para que ele durma bem, durma tranquilo para viajar bem no dia seguinte, e desliga o telefone. Mas acreditem se quiser, passados pouquíssimos minutos dessa ligação, Lars liga novamente para sua mãe em total desespero. Lars, em um possível surto ou delírio, diz à sua mãe que está sendo monitorado dentro de seu próprio quarto de hotel. Ele acredita que todos os telefones e móveis daquele local estejam grampeados e ele precisa deixar aquele local imediatamente. Após dizer isso, ele desliga o telefone novamente. A situação não termina por aí. Por incrível que pareça, às 2h30 da manhã, Lars liga novamente para sua mãe. E agora a história é ainda mais preocupante. Lars alega com total certeza que está sendo perseguido por 4 homens. E esses 4 homens queriam tirar a sua vida. E logo após dizer isso para sua mãe, às 2h da manhã, ele desliga o telefone novamente. Às 3h06, ainda naquela madrugada, Lars volta a entrar em contato com a sua mãe, agora por meio de mensagem. Ele faz o seguinte questionamento: o que significa Ceprozel 500? Provavelmente fazendo referência ao remédio receitado mais cedo pelo médico que o destratou. Passados poucos minutos depois, às 3h15 ainda daquela madrugada, ele repete a pergunta aparentemente confuso e é aí que Sandra se assusta e percebe a gravidade da situação. Em um ato desesperado, ela reserva um voo para Lars às 4h20 no outro dia, no aeroporto de Varna, de volta para sua casa. Passado poucas horas depois, ainda naquela madrugada, às 5h da manhã, testemunhas avistam Lars à beira de uma estrada acenando para algum taxista. É nesse momento que a gente precisa prestar atenção em todos os detalhes dessa história. O voo reservado para Lars era às 4h20 da tarde daquele dia, mas ele foi avistado às 5h da manhã, na beira de uma estrada, tentando pegar um táxi em direção ao aeroporto. Uma curiosidade sobre a Europa, principalmente onde Lars estava, é que é muito comum que as pessoas dividam táxi. E nesse momento, nesse táxi que ele pegou na beira da estrada, havia uma outra passageira, que supostamente relata que as pupilas de Lars estavam gravemente dilatadas, possivelmente por uso de alguma substância ou até mesmo os remédios. Ao chegar ao aeroporto já de maneira prematura, pois o seu voo, lembrando, era apenas às 16h20 daquele mesmo dia, Lars aborda um estranho e pede algo curioso, por assim dizer. Ele solicita que o estranho o ensine a utilizar uma plataforma de transferência de dinheiro chamada Western Union. Plataforma que é utilizada para transferências internacionais de um país para o outro. Após pegar as instruções com o estranho no aeroporto, Lars liga para sua mãe e faz um pedido tanto quanto estranho. Ele solicita que ela transfira a quantia de 500 euros através dessa mesma plataforma. O que mais estranha nesse caso aqui, nem o Lars nem a própria mãe tinham sequer ouvido falar dessa plataforma. É aí que eu tenho um questionamento, tanto comigo mesmo e com vocês. Porque do nada, já com a sua passagem comprada, já com a sua ida de volta ao seu país reservada, ele para um estranho qualquer, ele aprende como manusear uma plataforma qual ele nunca tinha utilizado.
ele liga para sua mãe na Alemanha e solicita a transferência desse dinheiro. Vamos voltar aos momentos que antecedem o desaparecimento de Lars. Durante a ligação onde Lars solicitava os 500 euros para sua mãe, ela acaba cedendo e concorda em fazer a transferência. Ela também passa para ele informações sobre o voo que ele tinha naquele mesmo dia e também passa as informações da passagem de ônibus que havia reservado no dia anterior, caso ele opte por não pegar o voo. Sandra faz apenas um pedido a seu filho. Antes de embarcar no seu voo, passe com o médico do aeroporto e se certifique que você está apto a voar. Lars concorda e a ligação é encerrada. Após alguns minutos, Sandra faz a transferência e liga novamente para o seu filho. O telefone é atendido, mas tudo que Sandra escuta é um sussurro inaudível. Aquele foi o último contato que Sandra teve com seu filho Lars até o dia de hoje. A partir daqui, a história se desenrola apenas com relatos de testemunhas, envolvidos e imagens de câmera de segurança. Por volta das 9 da manhã, Lars se dirige ao consultório médico do aeroporto. Lá ele encontra uma figura-chave em toda essa história, o Dr. Coastal. Durante os próximos 42 minutos que Lars passa dentro do consultório do doutor, o doutor faz o seguinte procedimento. Primeiro ele examina todas as suas credenciais e o passaporte de Lars para verificar se ele é quem ele diz ser. Administra gotas medicinais para o seu ouvido rompido, constata que sua temperatura está dentro da normalidade, 37,2 graus Celsius. O Dr. Coastal também tenta administrar alguns comprimidos para Lars, mas Lars, por algum motivo, o recusa. Ele assina um termo de responsabilidade concordando que está saudável para pegar o voo, solicita que ele possa usar o banheiro e sussurra para si mesmo que ele já volta. É neste momento, por volta das 10 horas da manhã, no dia 8 de julho de 2014, que Lars sai às pressas da clínica médica. Ele foge em direção ao terminal, correndo para longe do aeroporto, escala uma cerca e desaparece em um campo de girassóis ao longo da rodovia A2 na Bulgária. Essa foi a última avistagem confirmada de Lars Mittank. Gente, é nesse momento que tanto eu quanto toda a nossa equipe ficou intrigado. A gente reviu as imagens, a gente olhou atentamente e o que é avistado aqui simplesmente é inexplicável. Eu vou pedir para a gente olhar as imagens de novo, com cautela, enquanto a gente analisa passo a passo do que aconteceu. Nas filmagens, a gente vê o Lars caminhando pelo terminal do aeroporto com a sua bagagem em circunstâncias normais. Ele parece como se estivesse simplesmente andando do ponto A ao ponto B. A gravação corta para um momento posterior em que Lars corre na direção oposta, já sem sua bagagem. Ele simplesmente abandonou tudo que ele carregava naquela viagem por dias. Ele sai completamente do terminal e, em seguida, através de câmeras externas de segurança, que registraram Lars abandonando totalmente a propriedade do aeroporto e supostamente escalando uma cerca. Nesses trechos, se vocês observarem com atenção, e a nossa equipe não conseguiu enxergar também, não se vê ninguém seguindo de maneira explícita o Lars ou qualquer tipo de figura suspeita. O que exatamente está acontecendo para que Lars fuja daquilo é inexplicável através dessas imagens. Isso só aumenta o mistério e só deixa tudo mais confuso. Eles confirmam que Lars estava visivelmente perturbado, que ele enfrentava durante todos aqueles dias uma espécie de paranoia na cidade que ele estava. A gente acabou de ver junto as imagens e é perceptível que nada fora do ordinário foi identificado. A única anomalia que é identificada é através de um relato da própria mãe de Lars, a Sandra, que diz que teve acesso a outras imagens que não foram divulgadas ao público. Nessas imagens, Sandra afirma que os movimentos do seu filho foram calculados. Ele caminhava em maneira furtiva, se escondendo atrás de ônibus, bancos de areias e, inclusive, se movimentando entre viaturas da polícia, como se estivesse tentando ser evitado ser capturado ou algo semelhante. O que eu gostaria de reforçar aqui é que as imagens que Sandra alega ter visto nunca foram divulgadas ao público. Temos apenas o relato da mãe de Lars e nada além disso. Tudo que nos resta é analisar as imagens que vimos juntos e todas as teorias que foram criadas a partir dessas imagens. As principais teorias criadas, tanto na internet quanto investigadores privados e aficionados por investigação criminal em todo o mundo, são as seguintes.
A primeira teoria é que Lars poderia sim ter sido sequestrado, seguido de coação. A segunda teoria é que a briga que ocorreu naquele bar no começo das férias pode ter desencadeado uma sequência de ameaças. Uma das opções também é que, devido à medicação aplicada a Lars, a quantidade, a falta de compatibilidade e sua mistura com bebida alcoólica, estresse acumulado, pode ter dado uma espécie de surto psicótico. Lars não sabia mais o que era verdade e o que não era, e pode ter corrido fugindo de algo que nem existia. Dentre essas teorias que eu mencionei e outras, qual a sua opinião? O que você acha que realmente aconteceu com Lars Mittank? O que faria um alemão jovem, feliz, desaparecer de maneira tão bizarra? Deixa aqui nos comentários, a gente vai ler. E se a gente eleger alguma teoria que seja a melhor, que se destaque ou traga até algum tipo de evidência, a gente com certeza vai compartilhar aqui com vocês. E também vamos fixar aqui no topo dos comentários para todos vocês verificarem. Até o dia de hoje, Lars continua desaparecido, sua mãe Sandra continua atrás de informações de forma incansável. Inclusive, se você tem algum tipo de informação ou já viu alguém do perfil de Lars, por favor, nos informe, que a gente pode tentar fazer com que chegue até a família deles. Inclusive, alguns anos atrás, um canadense foi encontrado aqui no Brasil, né? A princípio, suspeitavam que fosse Lars, porque ele tinha todas as mesmas características físicas. Acabou sendo uma outra pessoa desaparecida, um canadense, há 11 anos já desaparecido. E se você gostou da história, gosta de mistérios, de true crime, de crimes reais, por favor, compartilha a nossa história com as outras pessoas, deixa seu like, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário pra gente com possíveis outras histórias. E obrigado por nos assistir.